Olá, tudo bem? Olha, a conversa hoje vai ser muito interessante. Vamos trocar ideia com um amigo e que ele vai fazer com que a gente comece a refletir como vai ser o profissional após essa pandemia. Essa que é o grande desafio. Como ser profissional após toda essa pandemia. Então agora é só esperar o Fúvio tá chegando. Olá, Viviane. Olá, Gabriel. Tudo bem, Arthur? Isso. Como é que você tá? Fala, Viviane. Em breve a gente vai estar aqui trocando ideia. Tá certo? Muito bom, muito bom. Olha, estamos esperando agora o Fúvio chegar para que a gente possa iniciar esse bate-papo. E essa live, ela depois vai ficar disponível no Stories, mas a gente vai baixar e gravar ela também no canal e ela vai ficar disponível no nosso canal. Então, dessa forma, vai ser mais fácil as pessoas acessarem. A nossa ideia é todo mês de maio, todos os dias, nós vamos ter uma live. Quando não tivermos uma live aqui pelo Instagram, vamos estar participando do programa Uma Visão Além na plataforma da UFTM, onde fala sobre que é a Rádio nas Nuvens. E lá também todas as entrevistas são gravadas, ficando à disposição para futuros contatos e futuras visões. Então, nos siga no Instagram e nas plataformas para sendo de uma forma bem tranquila, porque os temas são muito variados. E principalmente nessa época de pandemia, nós vamos estar identificando muitos detalhes que é fundamental para que a gente possa superar esse momento. A participação de cada um é fundamental, com perguntas, com dúvidas e até mesmo com sugestões de temas para que a gente possa, dentro do network, fazer com que as pessoas estejam aqui e trocando ideias e somando, né? Toda experiência somada é mais do que válida. Vamos aguardar o Fúvio chegando. Opa, o Fúvio já está chegando aí. Doutor Fúvio, tudo bem? Vamos aqui. Não vejo a hora de você estar entrando aí para gente trocar ideias. Mestre Fúvio, tudo bem? Salve, salve, Juvá. Tudo bem? Salve, salve. Olha, quem diria, 1º de maio, o mês de abril passou como se fosse um estralar de dedos, mesmo estando Realmente, nesse momento tão difícil, né? realmente, o tempo voou. Voou. Olha, caso você não conheça o Fúvio, eu vou dar uma ideia. Fúvio é o berabense, exatamente. 2 filhos, o Pedro Henrique, de 22 anos, o João Paulo, de 19. Você começou a sua carreira de pai muito jovem, né? Porque você é bem jovem, né? Bondade sua, meu amigo. Já tô. Não, olha, é verdade. O Fúvio, ele fez direito. Olha, deixa lá, tá vendo? Tem que estar recluso, né? Então, fez direito, é pós-graduado em coaching, liderança, gestão de negócio, marketing, empresário, fez todo um trabalho fantástico quando esteve à frente do CDL, palestrante, treinador de equipes, atualmente está como superintendente de microempresas na prefeitura da cidade de Uberaba. Essa pessoa, eu já tive a oportunidade de ver palestras com o Fúvio, eu já vi treinamentos com o Fúvio, e lhe digo com sinceridade, é uma pessoa que lhe faz identificar o que você precisa para fazer a diferença. Então, não poderia ser pessoa mais gabaritada para a gente comentar
sobre esse perfil do profissional que a gente precisa ter após a pandemia, após esse tempo de estar. Fúvio, por onde você quer nos orientar a começar a fazer essa diferença? Gilvan, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Você sabe do meu carinho, da minha admiração pelo seu trabalho, não só pelo seu trabalho profissional, mas também pelo seu trabalho social. E você é uma pessoa que sabe colecionar, sabe fazer relacionamento como ninguém. E eu começo exatamente desse ponto, relacionamento. Se o profissional de agora por frente não souber fazer e manter relacionamentos, ele estará fadado ao insucesso. Nunca o relacionamento foi tão importante. Não é, as pessoas pensam assim que relacionamento é baseado em puxação de saco. De jeito nenhum. Relacionamento é baseado em sinceridade, em transparência Fúvio, e em valorizar o próximo. A sua imagem, eu acho que deve ser a transmissão, ela está meio nublada. Eu não sei se Tá. O local onde você está a conexão está boa, mas a sua imagem está bastante nublada. Só um minutinho que eu vou... Tá. Ok, só um instante então que eu vou mudar essa posição. Tá bom. Mas aproveitando esse comentário que o Fúvio disse, relacionamento é fundamental. E nesse momento você precisa fazer com que essa brasa ela não possa desaparecer. Você tem que soprar essa brasa do relacionamento, entrar em contato com pessoas, conversar com pessoas, ver o quanto é importante você rever aquelas suas listas de contatos e fazer contato assim, de coração, entendeu? É fundamental, porque vão ser através dos relacionamentos que você vai ter a oportunidade de identificar oportunidades, de identificar locais que estão precisando de pessoas com o perfil que você tem, para que você, interagindo com essas pessoas amigas, possa ter o seu currículo e a lembrança da sua pessoa. Melhorou bastante, Fúvio. Bastante. Ótimo, ótimo. A luminosidade aqui. Tranquilo. Mas então, você estava comentando sobre a importância dos relacionamentos. Exatamente. Onde quer que você vá, você precisa ser uma pessoa transparente. Não é você ter duas caras, ou você ser falso, ou você ser puxa-saco. Você precisa ter transparência, onde quer que você está. Você ouvir é extremamente importante para gerar um relacionamento, para criar um relacionamento, e nesse aspecto você é professor com mestrado, olhar nos olhos, ouvir as pessoas. No momento certo você coloca a sua opinião, no momento certo você ouve. Tem a hora de falar, mas tem a hora de ouvir também. E isso é muito importante para a gente gerar relacionamento no trabalho, com o guarda-carros, com a pessoa do posto de gasolina. Onde quer que você estiver passando, você tem que fazer relacionamento. E eu falo isso bastante já há algum tempo, nos cursos, nos treinamentos, nas palestras. Talvez o seu colega de evento, colega de barzinho, colega de sala de aula, amanhã ele pode ser seu sócio, ele pode ser seu patrão, ou você pode estar recrutando ele como um talento para os seus negócios. E o interessante é que as pessoas elas têm que fazer com que isso que você disse seja de fato na prática. Você não tem que prejudicar ninguém, porque é aquele assessorista, é aquele tomador, aquele rapaz que cuida do carro, que é o frentista, pessoas que possam facilitar com que essa sua integração junto a pessoas ela aconteça. É verdade, sim. E eu lhe digo o seguinte, nessa pandemia, onde o isolamento social é predominante, você precisa. E como fazer isso, Fúvio? Como fazer com que esse profissional, que ele agora, muitas vezes, hoje, 1º de maio, dia do trabalho, que alguns estão engrossando as frentes de desempregados, mas outros ainda estão engrossando as frentes de gerar oportunidades. Como fazer, como ser esse profissional que vai fazer a diferença nesse momento? A principal coisa, Gilvan, no meu entendimento, é ter conteúdo. Se você não... você pode até encontrar com pessoas, você pode viver na rua, em festas, em bares, encontrando com pessoas, mas se você não tiver conteúdo
você não tem o que expor. Se você não tiver o que expor, você não gera relacionamento. Ou gera relacionamento de boteco, de falar sobre cerveja, de falar sobre sexta-feira. Eu tenho um grande amigo, empresário já com quase 70 anos, já passou a direção dos seus negócios para os seus filhos, mas ele continua lá como uma grande cabeça, um grande head. Ele fala muito sobre isso. Exatamente, você ter talento, você expor conteúdo, mas no momento certo. Se você não tiver o que expor desse conteúdo, isso não vai para frente. Você precisa realmente ter contato com pessoas e gostar não só da sexta-feira, mas especialmente da segunda-feira, porque a segunda-feira é o dia de trabalhar, é de pôr em prática. Claro, barzinho é gostoso, happy hour faz muito bem para todos nós, feriado é um momento de reciclar, de encontrar com a família, fora o pensamento desse momento de pandemia, de momento de quarentena para muitos ou para alguns. Se você tem conteúdo, você tem conteúdo para conversar, assuntos de barzinho, assuntos bobos, que também fazem parte, mas especialmente para falar sobre vida, sobre contato, sobre outras pessoas. E você assistir programas, você conversar com outras pessoas, tudo isso aumenta o seu conteúdo. E se você tem conteúdo, como eu já disse, você tem relacionamento. Se você tem relacionamento, você é o primeiro passo para você ser um profissional de futuro, para você ser um profissional de pós-pandemia, para fazer alguma coisa de útil no seu trabalho, na sua atividade, naquilo que você, no seu externo, no seu ofício mesmo. Você esteve à frente do CDL. E o varejo é um dos segmentos que está tendo está sofrendo muito. Existem outros que estão também, mas o varejo, os associados do CDL, porque tem o próprio comércio clássico. Então, essa experiência que você tem, e também como empresário desse segmento, então, como é que esse profissional, agora que muitas vezes ele vai estar limitado, ou ele vai precisar fazer com que canalize todo aquele seu network, as pessoas que conhecem, para dar preferência ao comércio no qual ele trabalha? Como é que você vê essa situação para o segmento do varejo? A história do varejo no Brasil é uma história que ela vem desde os primórdios, né? Já tem, desde do descobrimento, já começa a ter esse viés de varejo, né? Gilvan, é uma pergunta maravilhosa que dá para a gente ficar discorrendo os 3 dias sobre isso, sobre essa situação de varejo. Há 10, 15, 20 anos já se falava do futuro, já se falava, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o varejo vai ser digital, ou o varejo vai ser predominantemente digital e muito menos físico. E aí depois foram surgindo as teorias normalmente lançadas pela NRF, National Retail Federation, que realiza anualmente lá em Nova York, em janeiro, todo mês de janeiro, a Convenção do Varejo, uma convenção internacional do varejo. Normalmente, entre 30 e 35 mil pessoas do mundo inteiro vão para lá. E por incrível que pareça, nos últimos 10 anos, as maiores delegações internacionais eram sempre em primeiro e segundo lugar, sempre se revezando, Canadá e Brasil. Canadá pela proximidade e Brasil pela vontade de crescer, pela vontade de aprender, e até porque nos últimos anos nós tivemos uma certa melhoria financeira. Bom, mas aí a própria National Retail Federation, a NRF, ou a Big Show, o nome da feira é Big Show, ela falava sobre o digital, físico e o digital. E todos os canais seriam contemplados. Ou seja, o cliente vai poder comprar pelo telefone, vai poder comprar pelo aplicativo, pelas redes sociais, pelo site, vai poder comprar pelo catálogo. Olha só, o catálogo sendo mantido, aquele catálogo que funcionou tão bem nos anos 70 e 80, e década de 60 também, a venda pelo catálogo também. Ou seja, todos os canais, uma venda multicanal. E tudo isso aí, todos esses canais reunidos sob o mesmo guarda-chuva. E a empresa precisaria estar digitalizada para poder alcançar o cliente. Pois bem, falavas isso para o futuro. Não, no futuro vai acontecer isso. No futuro a empresa vai precisar estar mais digital. No futuro, mas é lá no futuro, não agora. E aí, essa semana eu gravei um vídeo que vai ao ar amanhã. Vai ao ar amanhã, no sábado.
falando exatamente sobre isso. Peraí, será que o futuro chegou e não nos avisou? Será que ele chegou de 7 meses? Ou eu estava envolvido com tantas outras coisas que esqueci? Então, o que está acontecendo, especialmente com o varejo, é que o lojista, o empresário, o pequeno empresário, ficou preso a tantas outras coisas e esqueceu do core business, esqueceu do coração do seu negócio, que é vender, comprar bem e vender bem. E ele ficou envolvido com tantas outras coisas, ou ele ficou satisfeito ganhando dinheiro de alguma forma e esqueceu outras coisas. Aquele hábito, Gilvan, antigo hábito de pegar uma sacola, encher de mercadoria, de calçados, de roupa, seja lá o que você vender, e mandar para o cliente, para ele olhar com calma, com tranquilidade, para ele escolher com sossego. Tem empresário que não faz isso. Isso é uma coisa tão antiga, mas tão importante e, por consequência, tão atual. Puxa vida, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo de ir na loja escolher. Eu vou no final do dia, mas eu estou cansado, eu estou sujo, mesmo que eu não esteja suado, trabalhei o dia todo no ar-condicionado, mas eu estou cansado. Eu não estou tão limpinho como se eu tivesse tomado um banho e ido escolher a roupa. Tem gente que gosta, que tem esse prazer de ir para o shopping, ir para a loja, que fica até mais tarde, no horário alternativo, e fazer compras. Tem gente que mata serviço, ou que vai na hora do almoço e faz suas compras, ou faz no sábado para quem não trabalha. Mas tem muita gente que prefere chegar em casa, descansar, relaxar, tomar um banho e poder escolher a roupa, trocando uma ideia com a esposa, ou com o marido, com os filhos, com o namorado, com a namorada. Isso é muito gostoso, isso traz tranquilidade. E normalmente, quem vai escolher uma peça no meio de outras, acaba escolhendo 2, 3, ou seja, a venda acessória, ela acontece também dentro de casa, num ambiente escolhido pelo cliente. Então isso é um detalhe simples que tem muita gente que não faz. Mas aí voltando ao futuro chegar de 7 meses ou não, ele chegou e pegou muita gente de calças curtas. E muita gente vai perecer. Eu conversava na última quinta-feira, ontem, a gente tem que parar para pensar porque hoje é sexta ainda, eu conversava ontem com o presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes de Uberaba, senhores, o Álvaro Renan, e ele já me falava, infelizmente, muitos bares e restaurantes não vão voltar. Estão fechados, mas já fecharam, não vão voltar. E aí, perto do Hospital Escola, tem vários pequenos restaurantes, várias lanchonetes, perto das faculdades, em áreas comerciais, tem aquele pequeno restaurante, aquele pequeno negócio, onde é o dono, o gestor com a sua família, talvez mais 1, 2, 3 colaboradores, que fazem o dia a dia dessa empresa. Essa empresa não volta. Ou seja, aí, imagina que seja o proprietário, sua esposa, um filho e mais 2 colaboradores. 5 pessoas. São 5 pessoas desempregadas. Essa semana, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Uberaba, na Superintendência da Microempresa, em 4 dias de trabalho, nós tivemos 5 consultas sobre montar um carrinho de cachorro-quente, montar um pequeno food truck, e aí não precisa ser truck, né? Pode ser um combi food ou food combi, ou um carrinho mesmo de lanche de cachorro-quente, como acontecia lá nos anos 70, nos anos 80. Aí, por um lado, a gente pode olhar, puxa vida, o brasileiro é muito empreendedor. Mas nesse caso, é puro reflexo de desemprego. Eu não tenho emprego, então estou apertado, eu não tenho de onde tirar o meu sustento, eu vou me virar. E aí o brasileiro é muito criativo. Mas aí voltando ao cerne da sua pergunta, Gilvan, muitos empresários foram pegos de calça curta, ou estão sem dinheiro, ou despreparados, ou com a loja desestocada, uma série de outros fatores. É como você pegar um carro ano 98, 99, 2000, com a conservação meia boca. Você pega esse carro, sai em viagem à noite, quando for 2, 3 da manhã, você está numa serra, chovendo, com muita curva naturalmente, e você não conhece a estrada. É o que vai acontecer agora. Nós estamos à noite, no escuro, está chovendo, e a estrada está esburacada, e o seu carro não está preparado. A melhor coisa é parar e encostar, esperar a chuva passar. Porque se você continuar seguindo, você corre sério risco de bater e ficar pior. Então, se você não tem, se o empreendedor, o empresário não tiver muito horizonte, para fazer menos bobagem. E aí dá sequência. Eu tive recentemente, eu sempre almoçava em um restaurante ali na Capitão Noel Prado, e ali fica perto do César. E recentemente eu saí para ir no supermercado e voltando, passando ali, e eu vi já isso. Então, quando você vê um estabelecimento de uma pessoa que você não conhece, você não diz, pô, está chegando perto daquelas pessoas isso está chegando perto de quem eu convivo.
E quando eu passei, para mim foi um choque, porque o ponto está lá para passar o ponto, para vender aquele estabelecimento. E você vê que e ele é um estabelecimento relativamente grande, em detrimento a muitos que tem. Mas você vê aqueles pontos pequenos e aquele empresário que ele vai ter que não só se reinventar, ele vai ter que descobrir, muitas vezes, até um outro segmento para poder atuar. E outros empresários que estamos vendo, Fúvio, é o seguinte, ele fez um investimento para começar um novo negócio, juntou todas as suas economias para começar um novo negócio, um exemplo, uma academia, e agora ele já estava tendo toda uma clientela e, nesse exato momento, tudo desapareceu. Então, reinventar esse profissional, esse empresário, vai ser alguma coisa que vai precisar muito de apoio de SEBRAE, prefeitura, sala do empreendedor, todo esse tipo de arcabouço. Faz sentido isso que eu estou comentando, Fúvio? Faz todo sentido, Gilvan. Eu vou corroborar a sua resposta, a sua colocação, com 2 exemplos. A Prefeitura de Uberaba lançou na última terça-feira, e está no ar a partir de hoje, dia 1º de maio, uma plataforma de venda online e de entrega. Seria um iFood dos pequenos e de todos os ramos. O iFood é praticamente só de comida. Então, o feirante, o dono do pequeno boteco de verdura, que não tem condição de ter alguém para fazer entrega, ele vai poder fazer uma venda através dessa plataforma e usar uma entrega terceirizada. Um motociclista, por exemplo, para fazer entrega. Isso para qualquer ramo, para qualquer estabelecimento. Custo zero para o empresário. O empresário, na verdade, ele vai ter um custo quando ele vender. Se ele vender, ele tem uma taxa que paga para o cartão de crédito e uma taxa para o entregador. Fora isso, as entidades de classe estão envolvidas para ajudar, para se tornarem cada vez mais relevantes para o seu associado. A prefeitura colocando uma plataforma à disposição do empresário, do empreendedor, para que ele possa alavancar vendas, para que ele possa alcançar mais clientes e não ficar limitado ali naquele mercado de vizinhança, uma vez que boa parte da vizinhança está desempregada. Ou seja, hoje nós temos já pessoas com dificuldades e outras que vão ficar em mais dificuldade ainda em todos os bairros, seja num condomínio fechado, seja num condomínio popular, no centro da cidade ou num bairro periférico, em todos os lugares. E um outro exemplo que eu cito, eu li agora há pouco, o Santander lançou essa semana um programa chamado Agente Banca, voltado para bancas de revistas e jornais. Isso é um estudo que eles têm feito há 1 ano. Eles vão investir, vão financiar bancas de revistas. Só que uma das exigências é fazer com que o dono da banca de revistas aprenda mais alguma coisa. Consertar celular, por exemplo, ser chaveiro. Ou seja, eles estão colocando na cabeça do pequeno empreendedor de banca de revista, que é uma coisa aparentemente já tão antiga, já até ultrapassada, que ele precisa agregar um novo serviço no seu negócio, um novo produto. Isso. Interessante. E o varejo, uns anos atrás, a gente já vinha falando isso, não basta simplesmente vender o produto, eu tenho que ter serviços. Se eu vender calças, eu tenho que fazer a barra. Claro, isso é obrigação. Ah, Fulvio, mas isso vai me custar uma costureira dentro do estabelecimento, investir? Não precisa. Você tem que ter um parceiro, um terceiro que seja o prestador de serviço. Você vendeu panela, tem que ter alguém que automaticamente vai trocar a borracha da panela de pressão, o cabo da panela, que vai desamassar o fundo da panela. Você não precisa ter um técnico para isso, mas tem que ter um parceiro para prestar esse serviço. Então o Santander quer exatamente acordar, abrir os olhos das bancas de revista, cerca de 400 mil bancas no Brasil todo, segundo a pesquisa deles. Levar informações para esse camarada para acordar, para exatamente se reinventar no mercado, porque senão ele vai literalmente morrer. Ô, Fúvio, no caso dessa... Porque quando você comentou sobre essa plataforma, eu me lembrei, logo quando toda essa explosão aconteceu, que o Magazine Luiza começou a colocar com as pessoas sugerindo e recomendando para ir para a plataforma dela. E as pessoas comentando, eu tive a oportunidade aqui de falar com o Cadima, que é o presidente da ACU, que é a Associação Industrial, e ele comentou também que já começava a despertar esse viés de querer fazer essa plataforma que você está me colocando agora, e que para mim está sendo em primeira mão, e eu estou muito feliz, e que por onde a pessoa começaria
a buscar? Seria através da sala do empreendedor? Por onde essa pessoa, Fúvio, ela iria se cadastrar? Teria um site que ela entraria para fazer esse tipo? Porque é muito importante isso. Gilvan, a construção tecnológica ficou a cargo, é uma empresa, uma startup, que trabalhou isso de maneira rápida, urgente, em 2 semanas, juntamente com a Codiub. A parte Ótimo. comercial ficou com a gente e nós conseguimos costurar com as entidades, Associação Comercial, CDL, Sindicomércio e Sindicato dos Panificadores, porque as padarias estão entendendo, elas não têm entregadores e elas podem aumentar suas vendas com entregadores terceirizados. Então nós juntamos a CIU, CDL, Sindicomércio e Sindipan, Sindicato da Panificação. 4 entidades e isso está aberto para outras entidades. Ou seja, essas entidades já vão entrar em contato com todos os seus associados falando da plataforma MiBox. O MiBox está assim, assim, assado. E essas entidades, conversando com os seus associados, através da sua capilaridade, da sua representação, elas já vão captar e trazer para dentro da plataforma os seus associados. Fúvio, mas quem não é associado de nenhuma dessas 4 entidades? Minha pergunta, Fúvio. Não tem problema. Eu sou simpático, acho que a CDL faz um trabalho legal. Eu vou até a CDL para que ela me oriente. Beleza. Mas a CDL vai cobrar? Não, vai cobrar nada. A CDL vai exigir que eu seja associado? Não, também não. E ela vai te dar suporte e treinamento. Mas se eu não quiser nenhuma das entidades, eu vou usar a sala do empreendedor. E eu ainda posso fazer um acesso direto ao mibox.com, a plataforma. Ou seja, o canal que o empresário quiser. Se ele entrar nessa plataforma, quando ele fizer a adesão, ele vai receber gratuitamente 0800 do Sebrae, cursos de treinamento e capacitação. Fúvio, isso é condição sine qua non? Se ele não aprender, ele não está no site? Não. Ele vai usar o curso se quiser. Agora a gente vai achar que ele é muito bobo se ele não aproveitar essa mamata. O Sebrae colocando curso a 0800, facilitando a vida, capacitando. É como eu falei agora do Santander. Uma das condições sine qua non, não tem dinheiro, não tem financiamento, se você não aprender, se você não se qualificar para uma outra atividade dentro da sua banca de revistas. Ou seja, é importante fazer com que cada empresário, cada empreendedor esteja aberto para aprender, para reaprender e para enxergar o novo horizonte que nós estamos. Todos nós, Gilvan, estamos no meio de um rio, atravessando esse rio, com a água pelo pescoço. Um já está no nariz a água. Ou seja, está prontinho para afogar, o outro está no pescoço. Nós estamos atravessando o rio. Quem aceitar que nós estamos passando por mudanças radicais vai sofrer menos. Quem ficar ainda olhando para trás, olhando para o retrovisor, achando que daqui uns dias alguém vai falar assim, pronto, pode voltar ao normal, não mudou nada. Se quem estiver achando que isso vai acontecer, está olhando para trás, está de marcha ré. Vai morrer na praia lá atrás. Não é na praia da frente, não. Vai morrer na praia de trás. E somando a isso que você está colocando, que para mim é interessante, a gente está olhando aí o viés do empresário, que tanto pode ser uma empresa com CNPJ, ou ele pode ser um empresário, um autônomo que quer também participar dessa plataforma, ou ele tem que, de fato, ser um empresário, ele não pode ser um informal que está começando a entrar. Essa plataforma, ela distingue isso, ou para ela ambos são aptos a serem acolhidos? Gilvan, a sua inteligência, a sua perspicácia encanta a todos. Qualquer um pode aderir. Fúvio, a minha vizinha, ela faz pamonha. Ela produz 50 pamonhas por dia e ela tinha os garotos que vendiam, que você frequentava, ia numa galeria, entrava numa loja grande, ia num determinado lugar, eles vendiam. Esses meninos não têm acesso mais a esses lugares. Ou seja, esses meninos não estão ganhando. A minha vizinha ganha dinheiro com as pamonhas que ela produz. Ela pode entrar na plataforma? Sim. Não precisa nem ter CNPJ. É um produtor. Tem alguém que está fazendo máscaras e vai vender máscaras 3 por 10, por exemplo. Pode entrar nessa plataforma. Claro que dependendo do volume, não compensa ela fazer uma venda de R$10. Sim. Ela precisa ter uma venda um pouquinho maior. A gente mas tá com aberto. Uma certa instabilidade na sua conexão, viu, Fúvio? Então, muitas vezes você fala e a conexão ela oscila relativamente, tá certo? Tá, deixa eu ver se eu... Olha, enquanto o Fúvio está fazendo isso, eu faço um comentário. Essa é uma plataforma que é necessariamente
precisamos divulgar isso para todas as pessoas, pessoas conhecidas, pessoas que conhecem pessoas, que seja colocado, tanto é que quando for votar eu vou comentar com ele como é que a prefeitura de divulgar mais. O Fulvio caiu, ele deve estar chegando daqui a pouco, mas a minha sugestão, e aí a gente agradece aí a participação das pessoas, o Tiago, e veja o seguinte, se essa plataforma já existe aqui em Uberaba, principalmente, e acredito que em outras cidades também já começa a ter esse tipo de oportunidade, precisamos divulgar, porque é só divulgando que a gente vai ter que pessoas que hoje se encontram desempregadas, elas possam ter uma nova oportunidade. Para você estar entendendo, quem está chegando agora, estamos conversando com o Fulvio. Vamos aqui ver aí se ele conseguiu um local mais com a qualidade melhor de conexão. Mas é fundamental. Ô, Fulvio, eu estava comentando, agora que você tornou, eu tenho que fazer uma pergunta para você. Como é que a prefeitura pensa em fazer divulgação sobre isso? Porque no momento que você já tiver algum material, eu gostaria de também somar a essa rede de solidariedade e postar nas minhas mídias digitais, no meu site, em todas as plataformas, para que as pessoas possam, de uma forma ampla, divulgar, porque tem tanta gente que tem capacidade, que necessita de uma oportunidade e que pode ser abraçado e acolhido por essa sua plataforma. Perfeito. Gilvan, num primeiro momento foi pensado nas entidades porque todas elas têm a capilaridade de chegar, de alcançar os seus associados. Então nós temos aí, talvez, juntando as entidades, essas 4 entidades, um número significativo de empresas, talvez aí em torno de 6, 7 mil associados para essas empresas. 6, 7 mil associados. Um universo de 18, 19, de 18 a 20 mil empresas. Ok. Claro que muitas não querem, muitas não precisam, muitas não já têm alguma coisa parecida. A capilaridade das entidades está sendo muito respeitado e apostado nessa capacidade, nessa capilaridade. Mas está sendo construído já várias peças publicitárias para entrar nas redes sociais de todo mundo que puder ajudar. E também vídeos de 50, 60 segundos, que esses vídeos podem viralizar nas redes sociais e também nos aplicativos de comunicação como o WhatsApp, entre outros. Então, pode ter certeza que no futuro muito próximo, nos próximos dias, eu já vou colocar nas redes sociais e vou te passar em primeira mão também para você nos ajudar, porque é muito importante fazer com que toda essa informação chegue ao empresário, ao empreendedor, a quem faz rosca, a todo mundo, para que essas pessoas possam ter mais clientes em potencial para serem alcançados. E eu vejo que a gente está olhando muitas vezes que, da forma que você está me falando, ela é uma solução que vai atender de forma horizontal, porque ela não distingue se você é um tomador um cuidador de animal, a você ser uma tapioqueira, a você ter alguma coisa que vai fazer costura. Então, você está dando uma oportunidade a pessoas que têm produtos a serem comercializados, você está dando uma oportunidade a pessoas que têm uma motocicleta, uma bicicleta, ou tenham também uma intenção de fazer com que possa trabalhar e ser entregador, e pessoas que estão hoje em casa que necessitam, muitas vezes, de um determinado bem, só que ele não tem, muitas vezes, aonde encontrar. Então, eu estou vendo que está sendo uma ação bastante horizontal. E, com certeza, você vai ter muitas pessoas aderindo a ser multiplicadores dessa ação. Parabéns, Fulvio. Parabéns. Obrigado, Gilvan. Isso faz parte do trabalho nosso lá na Superintendência de Microempresa, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Agora, há pouco você falou assim da história, Gilvan, com a sua permissão, e eu quero até, de certa forma, até brindar, até premiar com algumas informações históricas para quem está nos assistindo, e depois mesmo para quem vai assistir
essa palestra gravada. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. E nos 30 primeiros anos do Brasil, de 1500 a 1530, era só selva, só floresta, tinha praticamente ninguém aqui. Nós tivemos o primeiro ciclo econômico do Brasil. Foi no período pré-colonial, que foi exatamente o pau-brasil. E o que se tinha de comércio nessa época, o que se tinha de varejo, era só escambo, era troca. Os portugueses que vinham trocavam aquelas bugigangas, espelho, pente, aquelas bobagens, entre aspas, com os índios, em troca de pau-brasil. Porque para o índio era muito simples. Era só cortar a madeira e carregar até o navio. Não existiam nem portos. Carregar até o navio. E ele ganhava de brinde, de presente, essas coisinhas. Ou seja, o pagamento de uma prestação de serviço foi através de produtos. Isso foi o escambo, isso dos primeiros 30 anos de Brasil. Depois aí, a partir de 1530, aí veio realmente a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era um produto altamente valorizado no mundo. O europeu adorava a cana-de-açúcar porque tudo era usado, o que se usava era mel. E a cana-de-açúcar veio como novidade, como grande coisa. Aí a gente pode até fazer um parênteses aqui. Nem sempre as novidades são mais positivas, nem sempre aquilo que vem de novo é realmente melhor, mas era novo. Então a cana-de-açúcar teve uma... Hoje, Uberaba é muito assediada para vender... Oi? Não, pode falar. Tá. Hoje Uberaba, a nossa região é muito assediada, especialmente pelos chineses que querem comprar a nossa produção inteira de cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar, desde lá de 1500, é muito procurada. E aí com a produção de cana-de-açúcar no Nordeste, depois foi descendo, surgem efetivamente as primeiras vilas, pequenos amontoados de casas, de poucas casas nessas vilas de lugares que exportavam a cana-de-açúcar. A cultura surge com base de um latifúndio, de um escravismo muito forte naquela época. E o Brasil vai passando. Até a primeira metade do século XVII, isso aí, nós estamos falando de 100 e poucos anos depois, o comércio brasileiro se limitava a pequenos empórios, aqueles armazéns mais rudimentares mesmo, que tinha poucas coisas. Esses empórios, eles importavam, infelizmente eu tenho que falar isso, importavam escravos, como se fosse uma mercadoria, como se fosse um produto. Exatamente, e exportavam açúcar. Tempos depois, a cana-de-açúcar continua, mas aí finalmente nós entramos no ciclo do ouro. E surge aí, eu falei já de 100 e poucos anos depois, em 1649. Olha o tempo que o Brasil ficou nessa só de produzir cana-de-açúcar. Ou seja, é um quintal. O Brasil efetivamente era um quintal de Portugal, onde lá a gente produz cana-de-açúcar e traz para cá. Aí não só Portugal, mas aí tem uma história de outras invasões. Em 1649, Gilvan, surge a Companhia Geral do Comércio do Brasil. Era um porto. Essa companhia era exatamente um porto. E o que ela fazia? Olha a presença estatal no Brasil desde então. E nós estamos acostumados assim, a sempre encostar no poder público, todo mundo, aquele velho problema de se sentir com 14 anos. Eu falo que é o drama dos 14 anos, porque e muitas vezes a gente acha que tem 14 anos, o empresário acha que tem 14 anos, o profissional liberal acha que tem 14 anos. Por que foi 14 anos? Porque é aquela idade difícil. Quem tem 14 anos quer ser adulto quando convém, mas quer ser criança quando é oportuno. Então, a presença estatal surge de maneira muito maciça, muito incisiva em 1649, com a criação dessa companhia. Ela tinha o monopólio da venda. Então, você era um comerciante, você importava vinhos, azeite, farinhas, bacalhau, você importava, mas tinha que passar por ela, por essa companhia que determinava preço, que determinava onde você poderia vender e cobrava alto por isso. Ou seja, ela ganhava em cima do empreendedor. Beleza. Eu sou exportador, eu vou exportar alguma coisa para a Europa. Essa companhia tinha o monopólio de te proteger até lá na frente. Ou seja, você era obrigado. Na verdade, você... Sem ela, você não fazia nada, né? Eu estou comentando que você podia fazer tudo, mas tinha que passar por ela. Esse monopólio exatamente, para exportar. Que ela fizesse toda a regra do jogo. É por aí mesmo. Então, a primeira companhia surge em 1649, depois a segunda vem em 1755, que é lá no Grão-Pará e no Maranhão. A segunda,
que fazia a mesma coisa. E a terceira, 4 anos depois, Pernambuco e Paraíba, em 1759. Ou seja, então, nesse período, a presença estatal é muito grande. Um pouco tempo depois, dando sequência nesse pequeno passeio pela história, lá no Planalto de Pirapitinga, nós vamos encontrar alguns empreendedores, alguns bandeirantes que vão capturar índios e vão buscar ouro e pedras preciosas através das bandeiras. São as bandeiras, os bandeirantes, as entradas e as bandeiras. Surge lá no Planalto de Pirapitinga, que é exatamente São Paulo. Ou seja, o perfil do empreendedor paulista surge lá atrás, lá no século XVII. E aí eles chegam em Minas Gerais e descobrem ouro. E aí entra um novo processo de povoamento do Brasil através dos caminhos. Uberaba é um caminho de bandeirante. Se você olhar o mapa, é muito interessante. Você pega a Via Anhanguera, que vem subindo de São Paulo, no sentido interior, ela passa por Uberaba e segue. Imagina você vindo de Delta. Você está vindo de Delta, na hora que você chega ali no entrocamento com a 262, você tem uma virada para a esquerda, você dá uma volta passando lá pela Uberdiesel, antiga Uberdiesel, você passa em frente o antigo Motel Zote, dá uma volta grande, depois vai virando para a esquerda, para a direita depois, para chegar lá na universidade. Se você olhar pelo mapa, é retinho o caminho. Hoje nós temos esse desvio que passa por fora. Mas se você olhar retinho, você vai caminhando retinho, você pega Leopoldina, no centro da cidade, e sai lá na universidade. Ou seja, o caminho dos bandeirantes passava exatamente rasgando o meio de Uberaba. E aí depois, com o crescimento da cidade, nós tivemos essa virada. Então Uberaba é fruto dessas entradas e dessas bandeiras. E Uberaba surgiu, na verdade, lá em Delta, com o comércio. O comércio surgiu, o comércio de sal. A travessia ajudando os bandeirantes. Ou seja, Uberaba não tem uma vocação inicialmente agrícola ou pecuária, é de comércio. Depois, claro, que foi mudando. Mas, então, voltando a esse ciclo do ouro, ele foi muito forte. E aí, especialmente em Minas Gerais, foram surgindo armazéns, e ao longo do caminho também, como é o caso de Uberaba, e esses armazéns vendiam mantimentos, ferragens, e aí surge a primeira venda oficial de serviços, que é o descanso para pessoas e para animais. E aí a gente vai, mais uma vez, ver o empreendedorismo dos paulistanos, em detrimento de outros estados. Nessa época vão surgindo as vilas e algumas cidades, como São João del Rei, Mariana, Vila Rica, que tem uma grande movimentação, que se movimentam bastante. Mas normalmente esses comerciantes, eles não tinham muita coragem de pegar os seus veículos, as suas mulas, os seus animais, e irem até o litoral para fazer compras. Esses comerciantes esperavam que outros viajantes, não só os bandeirantes, viessem trazer mercadoria. Ou seja, olha mais uma vez o empreendedorismo mineiro ficando quieto, eu vou vender, vou montar um atacado, vou montar um armazém, beleza, mas eu vou esperar o comerciante, o intermediário, o atacadista trazer para eu comprar, e não eu ir buscar na fonte. Ou seja, mais uma vez, a gente vê que alguns estados têm mais empreendedorismo do que outros. E essas mercadorias vinham exatamente pelos tropeiros, que vinham trazendo mercadoria, trocavam mercadoria. E é muito interessante porque nessa época, no princípio, no meio do ciclo do ouro, o sul do Brasil era dominado pelos espanhóis, que eram malucos por cachaça e eram malucos por tabaco. Então, os tropeiros levavam cachaça, levavam tabaco para os espanhóis e não traziam dinheiro. Eles traziam mulas, porque os espanhóis eram grandes produtores, que tinham a facilidade para criar mulas. E a mula era um animal que tinha resistência, que tem resistência para essas longas e grandes viagens e demoradas viagens. Então, assim, só para contextualizar, esses 300 primeiros anos do Brasil foram assim, muito incipientes. O Brasil começa efetivamente em 1808, que é título de livro, com a chegada da família real. E aí tem muita gente que pensa assim, puxa vida, família real chegou. O rei, a esposa, 2 meninos, não. Chegou Brasília. Imagina assim, chegar da noite para o dia, chegou uma cidade de Brasília. Chegou a corte portuguesa, veio a família real, com mais um monte de ministros, de deputados, com os títulos da época, e mais um monte de gente que trabalhava, que orbitava em torno do poder, veio muita gente. E da noite para o dia vieram também comerciantes para atender esse pessoal todo.
E da noite para o dia o Brasil passa a conhecer, quem já morava aqui, conhecer produtos diferentes. E a moda era ditada pela França. Então aqueles produtos, aqueles armazéns, aqueles estabelecimentos que vendiam basicamente produtos de subsistência, passam a conviver com lojas que vendiam coisas muito diferentes, de perfume a cortinas. Então, da noite para o dia, nós tivemos muitas novidades. E aí, quem veio junto com a família real, Gilvan, é uma pessoa que o comércio deve muito, que a indústria deve muito, que é o Barão de Cairu. Ele é português, veio com a família real e morreu em 35. Ele chegou aqui em 1808 e morreu em 35. Barão de Cairu era economista, historiador, jurista, político, era um grande apoiador de Dom João VI e, consequentemente, de Dom Pedro I. Coube a ele, olha só que bacana, eu falei agora há pouco, lá de 1649, depois 1755, 1759, da exigência estatal, da força estatal sobre o comércio, esse Barão de Cairu, com a visão dele de economista, de político, de professor, historiador, ele abriu os portos do Brasil para o exterior. Continuava o domínio estatal, claro, sem dúvida, mas aí eu, comerciante, já podia fazer comércio com quem eu quisesse, quem quisesse comprar no Brasil ou vender para o Brasil. Isso foi uma mudança extremamente importante. Eu vejo que tem alguns professores nos acompanhando. Isso, em termos de economia, foi muito importante. Esse decreto de abertura dos portos incentivou diretamente a instalação de manufaturas no Brasil. Ou seja, eu, europeu, vou lá para o Brasil, montar uma fábrica, vou dar emprego para lá, beleza? E trago boa parte da produção para cá, para a Europa. Isso trouxe uma industrialização, foi o começo efetivo da industrialização no Brasil, ali no século, nesses anos de 1800 em diante. Muitíssimo importante. Claro que no começo a coisa foi muito incipiente, muito devagar, mas depois pegou fogo a partir do final dos anos 1800. Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, Recife e Belém tiveram um boom, uma grande movimentação por conta dessa movimentação de portos, uma vez que essas cidades já tinham portos e com a abertura dos portos começou a bombar. Vários comerciantes europeus vieram para cá e surgiram lojas com esse novo perfil de comércio, porque tinha um cliente que queria comprar coisas diferentes. Ou seja, então, o comércio veio em decorrência da exigência dos clientes. Rio de Janeiro tinha, de 1799 a 1821, em período de 23 anos, ela saltou de 43 mil habitantes para 79. Em 23 anos, ela quase dobrou de população. Hoje, Uberaba experimenta, nas últimas 3 décadas, Uberaba, a cada 20 anos, cresce 100 mil habitantes. É um crescimento que a gente acha que não existe, mas existe. A cada 20 anos nós colocamos uma cidade de Ituiutaba em Uberaba. A cada 20 anos nós colocamos uma cidade de Araguari aqui dentro. Só que a cidade vai acompanhando. Hoje o mundo é outro. Agora você imagina lá atrás. Em 1800, 1810, 1820, a cidade praticamente dobrar. 40 mil pessoas. 40, aqui nós estamos falando de 100. 40 mil pessoas em 20 anos. Foi um boom gigantesco. A cidade não tinha saneamento, não tinha comércio, não tinha moradia, não tinha nada. Estrutura. Exatamente. Então, essa nova realidade da cidade teve demanda para moradia. Aí, se a gente for puxar pela memória, lá na literatura, o livro O Cortiço, aquele português que começou a montar, tinha um armazém, começava a vender para o vizinho, de repente ele fez ali como se fosse uma kitnet para hoje, alugava, aí a pessoa, para pagar o aluguel, tinha que trabalhar para ele. A história do livro Cortiço está ali nos anos 1800, no século XIX. Essa nova realidade muda muito. E é nessa época que surge o primeiro jornal, a Gazeta, lá no Rio de Janeiro. E com a chegada desse grande número de pessoas ricas, com grande poder aquisitivo, e pessoas que orbitavam em torno do poder central no Brasil, surge os hábitos vão se modificando, as famílias vão ficando mais chiques, as cidades vão ficando mais chiques. Então, a França que ditava moda, vem cristal, vem perfume, vem pente, vem velas, uma série de produtos. Então, até que dizem que... Uma diversificação. As famílias abastadas tinham isso. E aí, se você for olhar aqui mesmo em Uberaba, nós temos algumas casas lá do século passado, do século retrasado, na verdade, que são casas suntuosas, que tinham cortina, que tinham pia para se lavar as mãos dentro da sala. Olha só que hoje parece que é uma coisa assim, do fim do mundo, mas casas
do século XIX tinham pia na sala para se lavar as mãos. Que bacana, porque não era muito... o uso de talheres não era tão... E por mais que a gente ache que possa parecer estranho, mas muita gente comia com as mãos, especialmente as pessoas mais simples. 1850, por volta de 1850, aí nós já temos a proibição da vinda de novos escravos. Quem tinha escravo ficava, se comercializava por aqui, mas não podia trazer mais. E aí depois veio lei do sexagenário, até que em 1888, houve a abolição da escravatura. Com essa mudança, a partir de 1850, muitos senhores, aí nós já estamos no período do café, muitos senhores do café começam a importar pessoas que vêm da Europa para trabalhar. A Europa crescendo, até uma certa explosão populacional, muita gente vem para cá. E vem muito italiano. Aí a própria Globo fez 2 novelas que retratam bastante isso, O Senhor do Café, e os italianos vindo especialmente para São Paulo e Rio de Janeiro, para trabalhar no café. Em 1870, o café já era o principal produto de exportação, já batia a cana-de-açúcar, em 1870. E claro, São Paulo era o destaque. Eu não sou paulista, mas a gente tem que se curvar ao empreendedorismo do paulistano. E aí, aos poucos, foi havendo a substituição do trabalho escravo pela substituição do trabalho assalariado. E à medida que eu recebo, ainda que eu receba pouco, mas eu vou comprar. Isso gera uma certa dignidade, gera consumo. E eu vou precisar comprar na cidade onde eu estou, vou precisar comprar na cidade maior, que é São Paulo. E com essa movimentação econômica, eu vendo, eu exporto, mas eu tenho que pagar mão de obra gera uma movimentação econômica. Você tem toda uma economia. Exatamente. Essa economia foi fazendo transformações muito importantes no Brasil, como várias estradas de ferro que surgiram, o próprio sistema financeiro, casas exportadoras, bancos e tantos outros empreendimentos que foram surgindo. Beleza. A partir de 1888, nós começamos a ter uma industrialização maior. Alguns daqueles operários das fazendas de café que trouxeram um pouquinho de dinheiro, que tinha uma outra visão do que o brasileiro que era aqui, que morava aqui já há algum tempo, ele estava vindo da Europa, ele vem com uma outra visão. Ele começou a trabalhar, começou a ganhar, juntou com outras economias, juntou com mais 1 ou 2 sócios, saíram das fazendas e foram para cidades. E ali eles montaram pequenas manufaturas, ou seja, pequenas fábricas. Aí que o Brasil começa a mudar mesmo. Nessa virada de 1880, 1890, 1900, é a virada. A chegada do século XX vem a industrialização. Ou seja, a industrialização brasileira é muito recente. Nós temos, no máximo, 150 anos de efetiva industrialização. E algumas famílias começam a ser destaque. Uma delas, Matarazzo, origem italiana, começa a fazer moinho, metalurgia, tecelagem. Lá no seu Nordeste, os Lundgren, por aqui Jafé, a família Crespi com a tecelagem, os Klabin, tipografia, artigos para escritório, papel, e hoje são indústrias que continuam por aí. Então essa industrialização fez uma diferença muito grande. Só para você ter uma ideia, em 1920, exatamente 100 anos atrás, São Paulo tinha 200 mil operários. Desses 200 mil operários, cerca de 5% trabalhavam trabalhavam em apenas uma empresa, das Indústrias Reunidas Matarazzo. Os galpões antigos lá em São Paulo. Eu tive a oportunidade de ver a história de Matarazzo. Ele teve, assim, ele conseguiu abranger várias áreas e com empreendedorismo, assim, fantástico, tá certo? Exatamente. Foram... a família como um todo, né, e os primeiros Matarazzo, Conde, fez uma diferença muito grande. Então, com essa quantidade de operários, 200 mil operários, 200 mil chefes de família, então nós tínhamos só de operário pelo menos 200 mil casas, multiplicado por 7, 8, 9, as famílias eram numerosas 100 anos atrás. Isso era uma demanda muito grande por comida, por produtos, por serviços, por alimentação, por moradia. Então, São Paulo foi se multiplicando. Surge exatamente aí, 100 anos atrás, a criação das feiras livres. Nós tínhamos armazéns de secos e molhados, começou o comércio ambulante de gente na rua, porque tinha muita gente para comprar, tinha dinheiro circulando, ainda que fosse meio curta a grana, tinha dinheiro circulando, tinha muita gente. Então, tinha que ter um armazém, mas aí surgiram alguns ambulantes, eu vou pegar aqui, vou sair vendendo, e muita gente cresceu dessa maneira, e surgem as feiras livres, exatamente 100 anos atrás, em São Paulo. Em 1913, surge o mapping,
foi a primeira grande loja de departamentos de São Paulo, que durou até 99, até 1999. Coincidentemente, prédio mesmo. suntuoso que ele tinha em São Paulo. Isso! Suntuoso. O MAP era inspirado em lojas inglesas e serviu o chá da 5. Olha que elegância, né? Que bacana. Aí, em 1929, quebradeira no mundo inteiro, ele se popularizou. A loja se popularizou. Pô, eu vou vender para essas famílias de operários, vou vender para todo mundo, não só para a elite. Então, essas lojas, especialmente lideradas pelo MAP, reviram o seu modus operandi e passou a vender no crediário. Ou seja, vamos só contextualizar. Em 1929, quebradeira da Bolsa, talvez nós estejamos passando por uma outra quebradeira agora, em 2020, e o MAP pegou o crediário que já existia. Não era tão popular, mas já existia. Já existia uma tecnologia e ele colocou no seu negócio. A plataforma já existe. Simplesmente, vários empresários vão obrigatoriamente ter que colocar nos seus negócios. Ou seja, trazendo para os nossos dias de hoje, Gilvan, muitas coisas já existem, muitas ferramentas existem, muitas plataformas, muitas tecnologias, mas não são utilizadas talvez por preguiça, por necessidade, mas como chegou, uma bomba caiu nas nossas cabeças, nos nossos negócios, eu vou ter que lançar a mão. Foi o que o MAP fez lá em 29. Ele foi inaugurado em 13 e foi uma loja para bacana, mas com a quebradeira do mundo, ele passou a vender para o pessoal, para o povão. A Mesbla foi fundada em 12, o MAP em 1913. A Mesbla em 12, lá no Rio de Janeiro. E é uma cidade, é uma loja de origem francesa. Então, o mundo respirava a França ditava moda. Ou seja, então, para quem tinha dinheiro, ou para quem aspirava, e a classe média aspira crescer, eu posso ter um carro de 30 mil, mas eu quero comprar um carro de 50, porque eu quero parecer ser mais rico do que eu sou, eu quero parecer ser melhor do que eu sou. Isso é inerente a todos nós, mas está caindo por terra, graças a Deus, nós estamos evoluindo nesse aspecto. Graças a Deus. Lá no seu Nordeste, em Recife, em 1908, antes da Mesbla, antes do MAP, é fundada Casas Pernambucanas, que está aqui até hoje. Casas Pernambucanas, Viana Leal, tá certo? Sloper. Essas lojas, muitas vezes, ela era só referência. Você tinha que, se você não fosse a essas lojas, você, na verdade, estava fora de contexto. Exatamente. Gilvan, olha que bacana o empreendedorismo nordestino também. A gente está falando de empreendedorismo. Pernambucanas foi fundada em 1908, basicamente para vender tecido. Em 1908, em 1920, 12 anos depois, Pernambucanas tinha 200 lojas no Brasil. 200 lojas. Ou seja, um crescimento exponencial assim, de maneira muito vigorosa. Já chegando, na década de 30, nós começamos a ter uma ruptura daquela visão dos franceses. E o American Way of Life começa a ser presença, até por conta dos filmes. Então, os Estados Unidos começam a mandar na moda. E o jeito americano começa a ficar bacana. Me desculpe, Fúvio. Fique à vontade. A live no Instagram ela tem 1 hora. Ela vai cair daqui a 1 minuto e meio. E eu vou já 1 hora? E eu vou pedir para que a gente reconecte, porque esse assunto que você está falando, muitas vezes as pessoas não estão entendendo que você está dando uma aula, não é de história. Você está dando uma aula, Fúvio, explicando às pessoas que tem que ter uma visão além. Isso! E ter, nessa oportunidade, condições de dizer o seguinte: não estamos no fundo do poço. Nem de longe. Nós somos responsáveis de mudar. E é possível mudar. Olha, daqui a 1 minuto deve estar caindo e a gente vai entrar. E só eu vou pedir para você dar um break, um instante só. Perfeito. Mas lembrar uma coisa: Uberaba, ela é tão central que é tido por vários mapas cartográficos como ponto de referência. 500 quilômetros daqui você tem Brasília, BH e São Paulo. Então, nós estamos num local que é abençoado e que Amém. Nós podemos não só fazer a diferença, nós podemos fazer história, reviver todo esse empreendedorismo, independente das suas nacionalidades e origens, mas fazer com que eles cresçam. Vai derrubar daqui a 18 segundos.
A gente vai reconectar, porque você não está dando uma aula de história. Você está revivendo que há condições de... Estamos voltando. Aquele tempo que parece que muitas vezes a gente diz assim, vamos ter um bate-papo que demora 1 hora, e quando você vê, 1 hora fez. E o Fúvio, ele está dando uma aula que você tem que escutar. Essa aula que o Fúvio está chegando, essa aula que o Fúvio está dando para a gente, ela não é uma aula histórica. Por favor, entenda que quando ele está fazendo uma evolução da parte... Eu estou comentando aqui, Fúvio, enquanto você está fazendo uma evolução, fazendo todo um crescimento, aonde você vem desde os primórdios do descobrimento, passando pela evolução das referências, cruzando todas as localidades e mostrando que nós não estamos vivendo uma situação que não tem solução. Nós podemos aprender com as experiências passadas e o empreendedorismo passado. Fúvio, por favor, continue e sinta-se à vontade. Tá joia. Eu estava falando, Gilvan, que a partir da década de 30, de 1930, aquele modo francês de ditar regras, de elegância, de talheres e tudo mais, foi caindo por terra. Foi havendo uma transformação, uma mudança dos hábitos, do gosto da população, deixando a moda francesa pelo American Way of Life. Ou seja, os Estados Unidos passaram a ditar moda. Na virada da década de 40, em São Paulo surge a loja Sears, famosa loja Sears. Essa loja ela trouxe um conceito moderno. Não existia aqui. Ela procurou no mundo e trouxe para cá o conceito de lanchonete dentro da loja, estacionamento dentro da loja. Em 40 não tinha fábrica de carros brasileiro no Brasil, só carros importados. Só rico que tinha carro, tinha poucos carros, tinha os carros de praça. É o conceito que os mais antigos falam carro de praça. Não, porque lá na praça tem um carro de aluguel. Chama o fulano, sou fulano do carro de praça para levar a gente a tal lugar, para fazer uma viagem, para levar no hospital. É o carro de praça, porque nas praças, em algumas praças, tinha os pontos de táxi. Então a Sears chega na virada da década de 40, com lanchonete, com estacionamento, e foi a primeira no sistema self-selection. O que é isso, Fúvio? Eu chego, é self-service? Não, self-selection. Eu chego numa loja, eu falei, eu quero uma caneta, eu quero um lápis, quero um caderno, quero uma roupa, quero um sapato. O vendedor pegava a mercadoria, colocava no balcão, você experimentava, sentava para experimentar. Ou seja, mas tudo era feito através do vendedor. A essa loja traz o self-selection, que você transita dentro da loja pegando mercadoria. Isso foi na virada de 40, 41, 42. Peraí. O que estava acontecendo no mundo de 39 a 45? Segunda Guerra Mundial, o mundo acabando, caindo tudo, e alguém trazendo um novo conceito, empreendendo de maneira inovadora, atraindo os olhares de toda a clientela, de todo consumidor, para o seu negócio. Ou seja, nós estamos vivendo agora. Está caindo uma bomba na cabeça de todo mundo, alguém quebrando, alguém fechando, mas se você começar a enxergar para o lado, se você tiver menos televisão boba, menos internet boba, menos redes sociais boba e mais conteúdo, você vai abrir a sua cabeça, abrir os seus olhos e enxergar, puxa vida, o que eu posso, o que eu devo, o que eu preciso fazer de diferente no meu negócio. É a hora da gente enxergar isso. Então, em plena crise, em plena guerra mundial, e o Brasil em algum momento sendo signatário, do meio para o final da guerra, a Sears traz um novo conceito para o Brasil, em São Paulo. E ao longo da década de 40, período guerra e período pós-guerra, surgem algumas lojas de roupas especializadas com o conceito de vitrine. Até a década de 40 não existia vitrine. Não. Há um dia desse não existia vitrine. Por isso são chamadas de casas comerciais, casas pernambucanas, porque era uma casa que tinha portas. Apenas portas você entrava e tinha mercadoria lá dentro, não existia vitrine. O conceito de vitrine, a partir dos americanos, chega no Brasil na década de 40. Ou seja, isso é inovação. Surge na década de 40 datas comerciais. A primeira data comercial foi a comemoração do Dia das Mães, que é de 1948. Ou seja, o meu pai nasceu em 45. Claro que ele não lembra, mas quando ele nasceu não existia o Dia das Mães no Brasil. Mãe era um respeito sempre, a vida toda, mas não existia o Dia das Mães, que nós vamos comemorar no próximo domingo. É uma data que surgiu em 1948. Ou seja, a partir de 40 o comércio começa a acordar.
E aí nessa época você falou de lojas antigas, não que você seja antigo, mas é um homem inteligente, estudado. No Rio de Janeiro surge a loja A Exposição, que fez sucesso durante muito tempo. Em 1927 surge uma loja chamada O Camiseiro, em Santos. Depois algumas outras lojas foram surgindo. Umas duraram algumas décadas, já fecharam, mas eu faço destaque para uma loja chamada Casa Tavares, que foi fundada no Rio de Janeiro em 1938, em plena guerra e Segunda Guerra. A Casa Tavares foi mudando, foi evoluindo, foi se adaptando, e hoje quem sucede a loja Casa Tavares? A marca Taco, que tem shoppings no Brasil inteiro. Isso. Ou seja, uma loja que foi fundada em 1938, quase no comecinho da Segunda Guerra Mundial, e permanece até hoje. Foi se adaptando, foi evoluindo, foi se reinventando, e hoje é a marca Taco, de grande aceitação pela juventude. Na década de 50 surge a loja Ducal. E aí, Juvan, nós temos idades parecidas. O Pelé, na década de 70, foi um grande vendedor, um garoto propaganda da marca Ducal, uma loja de roupas que chegou a vender até em 24 pagamentos. Ela popularizou as roupas, porque roupas prontas. Até Sim. Então, nós tínhamos só confecção, a própria Pernambucana, lá em 1908, foi fundada para vender tecido. Ou seja, tinha as costureiras, os costureiros. Essa loja e outras também foram popularizando as roupas feitas, confecções prontas. E o Pelé foi um grande garoto propaganda. Só que aí, essa loja também entrou em dificuldade na década de 60, com crise econômica, com muita inflação a partir dos anos 60, e a loja Ducal, que era só de roupa, se uniu a uma loja de departamentos, uma loja de eletrodomésticos, que chamava B. Moreira. E aí surgiu a B. Moreira Ducal, que viveu até na década de 80, até em 86. Então era a loja de roupa Ducal e a B. Moreira se juntaram nos anos 60 e virou B. Moreira Ducal. Os mais antigos devem estar se lembrando. Nossa, eu lembro desse nome, eu lembro dessa loja. Minha mãe falava isso. Outra loja de roupa que teve muito sucesso é a loja Garbo. Garbo hoje tem mais... Isso, ela foi fundada nos anos 20 em São Paulo e ainda existe até hoje. É uma loja que tem 100 anos. Garbo. Existe, o Uberaba não tem, mas em algumas capitais tem. Hoje são 50 lojas, é muito, muito forte. Rio, São Paulo e Brasília. Vende tecido. Aí nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, o crediário vem de maneira incisiva, em que pese já ter sido lançado lá atrás, o Mapping passou a vender no final da década de 20, mas aí o crediário vem de maneira muito vigorosa a partir dos anos 50 e 60, que coincide com o êxodo rural. As pessoas trabalhavam na roça e tinha pagamento uma vez, 2 vezes por ano. Aí tinha aquela história do fio do bigode, eu ia na cidade, comprava para pagar com a próxima produção. 6 meses, 8 meses, 10 meses depois. E a pessoa vinha, um ano depois que fosse, vinha e acertava. Com o êxodo rural, as pessoas vieram para a cidade, passaram a ter salários e passaram a conviver mais com o crediário. Ou seja, nesse momento a gente faz um parênteses aqui para entender que o varejo tem que estar atento às necessidades. A população nos anos 50, 60 e 70 em diante, mais população na cidade, tinha salário pingado, mas tinha todo mês. Opa, então eu preciso vender da maneira que o cliente compra. O varejo tem que estar atento, o empresário, o empreendedor tem que estar atento para as necessidades, para aquilo que se acontece. E o que está acontecendo hoje? Eu tenho que novamente abrir os olhos para enxergar. Deixa eu voltar um pouquinho lá nos anos 40, na década de 40, setor de alimentação, que hoje está forte, a gente quer comer, né? Precisa comer, precisa se alimentar. Ali até no final da Segunda Guerra Mundial, nos anos 45, 50 mais ou menos, nós tínhamos só armazém, só secos e molhados, que vendia a granel, e as coisas vão acontecendo de maneira paulatina a partir dos anos 50. Deixa eu só voltar. 1912, na Califórnia, surge o autosserviço, que a Sears trouxe em 1940. Surgiu em 12, 30 anos antes, lá nos Estados Unidos. Só que o autosserviço ele só pegou mesmo, efetivamente, com a quebradeira em 29. Ou seja, mais uma vez eu reforço, Gilvan, tem muita tecnologia que está acontecendo,
Tem muita coisa disponível para nós, para os empresários, para os empreendedores, para os profissionais liberais, para todo mundo, que eu ainda não estou usando. É hora de começar a usar. Coisas que já foram inventadas. Então você não precisa inventar, você precisa só achar qual a melhor alternativa, a melhor ferramenta para o seu negócio, para você evoluir. Eu vou fazer uma parte nesse autosserviço para você, e quando você lembra sobre autosserviço, a pessoa está sempre pensando que é a pessoa enchendo o tanque de combustível e fazendo todo aquele pagamento, que é o clássico. Uhum. Mas aqui você já encontra em Uberaba supermercado que tem o autosserviço, que você pega a sua compra, ao invés de você ir no caixa tradicional ou preferencial, você vai em uma máquina, ela lê o código de barra, você consegue colocar dentro de uma área restrita, ela faz a leitura para que não haja incompatibilidade naquilo que você está dizendo que está levando para aquilo que efetivamente você está levando, e ela faz com que todo o procedimento de pagamento aconteça. Então, o autosserviço é algo que a gente tem que lembrar, que você já encontra nos shoppings, que a hora que você está fazendo o seu pagamento, é o sem parar. Então, concordo plenamente com você. Temos que nos reinventar. É só uma parte com relação ao que você falou. Não, perfeito, soma demais. E aí tem muita gente que pensa assim, esse fulano, esse empresário, é muito metido, quer pôr tecnologia, quer pôr isso, quer pôr aquilo. Gente, a tecnologia vai reduzir custos e vai impactar diretamente na menor utilização de mão de obra, vai te proporcionar ter mais variedade, aproveitar o espaço. Ou seja, a tecnologia vai te facilitar na gestão do seu negócio e também, claro, na lucratividade. Sim. Em 1947, Frigorífico Wilson é uma loja que surgiu em São Paulo que efetivava esse conceito de autosserviço para alimentação. Sears era uma loja. No conceito de alimentação, no autosserviço, surge em 47. Então você andava como se fosse, entre aspas, um supermercado. Você escolhia, você pegava a lata de sardinha, você pegava o produto, o arroz, que já tinha alguns empacotados. Lá nas carnes você tinha todo o atendimento. O setor de carnes, não. Só que o frigorífico Wilson não foi para frente, mas foi o pioneiro. Ele infelizmente quebrou. Surgiu em 47. Em 49, lá em São Paulo, surge a empresa chamada Depósito Popular, que era uma mercearia grandona que também tinha esse conceito de autosserviço. Tanto o frigorífico Wilson quanto a mercearia popular não vingaram. Mas isso na década de 40, 47 e 49. Em 53, efetivamente em 53, surge o supermercado Sirva-se. Aí sim, usando o layout dos supermercados americanos, usando corredor, gôndola, mais ou menos esse conceito que nós temos hoje, e com muita comunicação visual. Vendia de tudo, carne, vendia verdura, toda a linha de armazém, um pouquinho de mercearia. Esse empreendimento era um latifúndio de tão grande, lá em São Paulo, em 53, tinha 800 metros quadrados. Uma loja enorme. Enorme, para 1953 era enorme. Hoje é o tamanho de uma loja da Estilo Modas, tem 800 metros quadrados. Ou seja, a coisa vai mudando com o tempo. O enorme muda o conceito. Exatamente. Isso foi em 53. Em 54, em São Paulo, vem o PegPag. Em 57, o Maps, que era do Mapping. O Mapping era loja, mas o Mapping resolveu entrar no supermercado, já de olho em inovar, em fazer diferente, criou o Maps, que teve uma vida limitada. Isso em 57. Em 59, uma pequena doceria, fundada 11 anos antes, por um imigrante também, em 48, no pós-guerra, 48, o ano de fundação da ONU, do Estado israelense, em 48, um imigrante monta uma doceria, uma loja de vender doces. 11 anos depois, ele monta e transforma aquela doceria num supermercado chamado Pão de Açúcar. Surge exatamente em 59, que virou talvez, durante muito tempo, o maior varejista brasileiro, que surge exatamente ali em 59. Já dando um pulinho, voltando às lojas eu estava na década de 60,
voltando para os anos 70, aí nós já estávamos chegando a esse mundo, nós convivemos com um milagre econômico. E aí tinha carro para muita gente, tinha rádio, tinha roupa, tinha o crediário, tinha o varejo para todo lado. E aí as lojas gigantescas começaram a surgir nos grandes centros. Aí nós já vamos encontrar lojas ou pequenos hipermercados, ou hipermercados mesmo, grandes supermercados, com áreas superiores a 3 mil metros quadrados. Essas lojas vendiam roupa, vendia calçado, vendia de tudo, além de alimentação, que surge exatamente em 73, em 70, na década de 70. Em 73 chegou no Brasil Macro. Em 75 a vez do francês Carrefour. E aí nos anos 80 e 90, o Pão de Açúcar subiu, cresceu, quebrou, se reinventou. Nesse período dos anos 80 e 90, chega Paz Mendonça, chega o grupo Ahold, Bom Preço, Cassinô, Carrefour se une ao Pão de Açúcar. Muito forte em Pernambuco. Isso. Um preço muito forte no Nordeste, até ele fazer toda uma venda, e aí ele foi para o Walmart e depois hoje Big, né? Exatamente. O Walmart que chegou em 95, ali, 25 anos atrás, chegou o Walmart, que é muito forte. Aí, Gilvan, é o seu mundo, é a sua área. A partir dos anos 90, nós temos uma gigantesca automação nas lojas. Aqui em Uberaba nós tínhamos lojas brasileiras com automação, depois americanas com automação, os supermercados. Aí vem EDI, SR, código de barras, aí tudo isso que você manda. E essas grandes lojas, esse grande varejo, que surgiu como supermercado, mas virou um grande varejo, vendia hortifruti, vendia plantas, flores, material fotográfico, vendia CD, perfumaria, tudo isso ali nos anos 80, 90, mas já carregado de muita tecnologia. Por que queria aparecer? Não, porque era imperativo. Para eu ter uma escala maior, para eu ter custo menor, eu preciso abraçar a tecnologia. E muita gente ainda não entende isso. Ou seja, chamar um consultor de tecnologia, chamar uma empresa crível de tecnologia, isso é obrigação de qualquer empreendedor. O pequenininho não tem condição de fazer isso, mas se junta à sua entidade de classe para poder crescer. Senão ele não vai longe. Chegou a internet, aí chegou o comércio eletrônico, e aí a princípio todo mundo tinha medo, tinha receio, a entrega não era muito bacana, mas, ou seja, virou nisso aí tudo que nós tivemos. Só me permite fazer um capítulo aqui especial sobre o Eldorado, que foi o primeiro shopping no Brasil, que chegou em 66 e quase quebrou, porque ninguém acreditava nesse conceito. E aí o conceito dos shoppings subiu, já deve ter uns 15 anos que não se inaugura nenhum shopping center nos Estados Unidos, nesse modelo caixote, como nós conhecemos. Hoje os shoppings americanos, os shoppings de vanguarda, os malls, eles representam, quase que, entre aspas, copiam uma cidade pequena, onde tem lugar fechado, tem lugar coberto, protegido, tem uma pracinha, tem lugar para tomar um sorvete, para alimentar, para bater papo, para tomar um chopp e, claro, para fazer compras. Compras, serviços e entretenimento. Esse é o grande avanço do varejo. Enfim, o Gilvan, eu falei demais sobre esse capítulo de varejo, mas assim, dá para a gente adaptar que a tecnologia é imperativa. Dá para mostrar que se eu não começar a enxergar, se eu não estudar, coisa que eu já deveria estar fazendo, e não é só titularidade, é saber ter conhecimentos gerais, amplos, totais e restritos para qualquer profissional, seja um dentista da prefeitura, seja um professor da rede pública, seja um professor da rede privada, um empreendedor, o chaveiro que que trabalha na garagem da sua casa, todos, para sobreviver, nós precisamos aprender mais e aprender com apoiar no vizinho, no colega, na entidade de classe, porque senão a gente vai morrer. Ou seja, o novo profissional, o profissional para o futuro, o profissional para agora, para a pandemia, para o pós-pandemia, é alguém que sabe fazer diferente, alguém que não se preocupa com o relógio. Ou seja, eu não estou limitado a tempo, a horário, mesmo que eu seja empresário. Eu preciso empreender. E empreender é enxergar muito mais. Eu preciso ser empreendedor, eu preciso praticar o intraempreendedorismo. Estar extremamente atento para os negócios, para tudo que pode existir. Eu tenho que fazer o novo a partir de agora. Fúvio, quando você fala sobre essa necessidade que nós temos de nos reinventar, de aprender, desaprender e tornar a aprender, porque só assim você consegue se sentir capaz de fazer as mudanças, eu vou usar o QR Code como exemplo. Você encontrava as pessoas usando código de barra, chega uma figurinha quadrada,
uma figurinha cheia de quadradinho e que começou a ter uma resistência e que as pessoas começaram a ter mais resistência porque não conseguiam entender nada. Houve também uma dificuldade porque você já não tinha como ler aquilo que já estava apresentando, você tinha que baixar para celulares passados um software, um leitor de QR Code, e com a evolução da própria tecnologia, hoje as câmeras dos celulares mais atuais já estão tendo essa feature, essa facilidade de ler QR Code. Você encontra o QR Code hoje na nota fiscal, você encontra o QR Code hoje na televisão, você encontra o QR Code hoje fazendo parte de um processo onde o dinheiro praticamente ele não está presente, mas o QR Code, na leitura que você tem, você começa a fazer. Então, essa visão que você não pode se limitar ao seu sucesso passado para acreditar que ele vai garantir o seu sucesso presente e futuro, precisa ser revista, precisa sair da caixinha. Eu comento com você um fato que me comentaram. Disseram assim: Gilvan, o que é supérfluo? Você vai chegar no supermercado e olha assim e diz, olha, eu vou ter que comprar esse produto. Esse produto é supérfluo. Então, não vou comprar. Eu vou comprar esse produto que não é supérfluo. Agora, vamos olhar sobre profissões. Consultoria, para algumas pessoas, é supérfluo. Palestras motivacionais ou para você melhorar a eficiência do seu time ou daquele público, para algumas pessoas é supérfluo. Toda vez que você começa a acreditar que tudo é supérfluo e limitar-se que você não precisa ter uma segunda visão além daquilo que você está no seu dia a dia, você vai descobrir, às vezes até tarde, que se você tivesse sido apresentado aquela experiência, aquele conhecimento, você iria fazer a diferença. Está na linha que você comentou. Entendeu? Sem dúvida. Gilvan, eu sugiro você fazer um recorte dessa sua fala. Vai ser um vídeo extremamente importante para os empresários, para os profissionais, porque se você mexeu lá no fundo, é a hora de acordar, é a hora de a gente tirar o atraso. Nós estamos atrasados. Ou o futuro chegou de 7 meses, não vem ao caso, mas ele chegou. É uma nova realidade. Então nós temos que nos virar. Eu vou dormir menos, eu vou estudar mais, eu vou chegar mais cedo na minha empresa, eu tenho que cuidar da sobrevivência e perenidade dos meus negócios. Seja enquanto profissional liberal, seja enquanto colaborador de uma empresa, seja enquanto gestor. Eu preciso fazer mais. As relações de trabalho já vinham dando sinais de evolução já há algum tempo. Ou seja, aquele conceito lá de trás, não, eu trabalhar mais para enriquecer o patrão, esqueça isso. Você vai trabalhar mais para cuidar do seu negócio. Você tem que ser empreendedor. Você vai trabalhar mais para cuidar do seu cliente e para ter uma remuneração justa e equitativa conforme a sua dedicação, conforme a sua competência dentro do seu trabalho. Eu sei que você vai ter um compromisso agora. A conversa está encantadora. Eu vou lhe convidar novamente. Você está falando com uma pessoa que é fantástica. Você está escutando uma pessoa que é fantástica. Vou pedir para o Fúvio dizer como é que passa os contatos dele, como é que você entra em contato com o Fúvio, porque Fúvio, ele além de ser essa pessoa que tem toda essa bagagem e mostra a você de uma forma natural aquilo que muita gente questiona como sendo sobrenatural e que muitas vezes encontramos pessoas que querem gerar o caos de coisas que são simples de tomar decisões para que as decisões sejam relevadas à extrema de qualidade. Não. Eu conheço o Fúvio, conheço a pessoa dele, um profissional que, além de ser humano, é uma pessoa que tem um pai que é fantástico. Mando um abraço para ele, que é uma pessoa que eu gosto muito dele, tá certo? Obrigado. Que gosta de bolo de rolo, Fúvio, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Gilvan, eu estou no YouTube, Fúvio Ferreira, no Facebook, na página Fúvio Ferreira Palestrante, então, nas principais redes sociais e também no LinkedIn, Fúvio Ferreira. E no Instagram, Fúvio_Ferreira 71.
Fulvio Ferreira, ou Fulvio Underline Ferreira, mas você procurou, já vai aparecer essa minha carinha gorda nas redes sociais. Pode interagir, manda mensagem, estou à disposição. Gosto muito de falar sobre ontem, gosto muito de falar sobre hoje, sobre o futuro. Vocês viram, assim, contando em poucos minutos a história de 500 anos de varejo, a gente vai vendo exemplos maravilhosos de como fazer diferente. Ou seja, lá em 1808, a partir de 1808, chegou um comércio diferente, que tinha um público diferente. Então eu posso, se eu quero expandir, eu vou mudar de bairro, vou mudar de cidade, vou expandir para um outro bairro, para uma outra cidade, conheça a primeira clientela, porque às vezes você tem que fazer diferente. E fazer diferente significa reinventar. Desculpa, pode continuar. Reinventar. Não, perfeito. É isso aí. É importantíssimo a gente estar atento ao que está acontecendo. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter o mesmo insucesso do passado. Nós precisamos fazer diferente. Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Belchior cantou isso, Belchior escreveu isso, cantou também, mas isso foi imortalizado por Elis Regina. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Mas eu preciso fazer algo mais. Eu preciso lembrar que se eu não cuidar, a minha empresa, a minha profissão, o meu emprego, eu vou perder. Eu tenho que estar muito atento, enxergar mais longe, fazer muito mais para que eu seja realmente valorizado, seja relevante para o mercado. Bem, eu só tenho que agradecer a você, Fulvio, a você que nos acompanhou até agora, fez companhia, fez colocações, várias colocações que estão existindo. Essas duas lives que a gente fez quebrada aqui, mas uma live única, eu vou disponibilizar ela num canal no YouTube, independente dela estar no Storage. Fulvio, eu só tenho que te agradecer, saber o quanto você é uma pessoa querida, tá certo? E desejo muito sucesso nesse seu momento junto à prefeitura, fazendo a diferença, fazendo essa campanha para os empresários e para os profissionais que necessitam de uma oportunidade para dar continuidade aos seus negócios. E lhe digo a você, sempre você conta comigo, estou ao seu lado e eu só tenho muita gratidão por toda essa nossa conversa e bate-papo. Muito obrigado, Fulvio. Gilvan, eu que agradeço o carinho, o convite, agradeço as pessoas que se interagiram com a gente. Muito obrigado. E eu encerro só reforçando a história do autosserviço que surgiu em 1912 nos Estados Unidos. Surgiu uma tecnologia, uma inovação, uma novidade em 1912, mas foi absorvido, foi abraçado por todo o varejo americano simplesmente 17 anos depois, em 1929. Já existia uma tecnologia disponível, já existia algo disponível. E o mercado abraçou em 1929 por conta de uma grande necessidade. Nós estamos com uma bomba em nossas cabeças e tem muita tecnologia disponível. Procure um consultor, procure algum especialista, como é o caso do Gilvan, que vai saber entender o seu negócio e oferecer, sugerir a melhor ferramenta possível para o seu negócio. Tem lógico que não adianta ter Facebook, tem que ter Instagram, outros devem ter os dois. E nada melhor como um profissional para dizer se você pode usar código de barra, se você já vai migrar diretamente para o QR Code, ou seja, quem conhece. Procure um profissional que conhece para poder lhe orientar, lhe nortear, jogar uma luz para o seu futuro para que você tenha muito sucesso. E o mercado de agora por frente está rico, muito rico de oportunidades. Se eu ficar olhando para baixo, eu vou ver só terra seca, mas se eu olhar para o futuro eu vou ver oportunidades para crescer, para evoluir. Gilvan, mais uma vez, gratidão, muito obrigado a você e a todos que estão nos assistindo. Pessoal, você que nos assistiu, eu quero agradecer a todos que participaram, Luciano Lopes e tantos outros. Luciano vai fazer parte de uma live com a gente falando sobre esse momento, sobre home office e os desafios Sweet Home Office, né? Então, pessoal, só tenho que agradecer. Nesse mês de maio, todos os dias nós vamos ter uma live. E todos os dias vamos ter uma pessoa encantadora no padrão Fulvio para fazer com que... Porque se eu perguntasse a você, que está nos vendo, quanto valeria uma consultoria que foi dada por Fulvio, eu vou dizer quanto você diria. Não tem preço. Porque ele falou para você. E se você não conseguiu entender, reveja esse vídeo que você vai ver o quanto ele deu dicas que vão nortear o seu futuro. Muito agradecido. Fulvio, uma boa noite e manda um abraço para toda a família e para vocês que estão aqui. Um abraço, pessoal.
Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.